Fala galera, cheguei por aqui pra gente continuar com o nosso querido assunto do estudo dos gases. Olha lá, lembrando que na nossa primeira aula nós aprendemos sobre o PVT-Povotó e sobre a teoria dos gases ideais, né? Nessa aula a gente vai avançar um pouco mais no estudo dos gases e nós veremos outras coisas importantes, bem importantes na verdade. Hoje a gente vai falar sobre a equação de Clapeyron, então fica comigo que depois da vinheta a gente manda ver. Roda a vinheta, vai! Let's go, gente! Seguinte, vamos começar relembrando rapidinho o que foi que a gente aprendeu sobre o PVT-Povotó na aula passada. Gente, o PVT-Povotó é uma equação que a gente usa para relacionar uma transformação gasosa, para trabalhar com um gás que sofreu uma transformação. Como assim que um gás que sofreu uma transformação? Quando a gente modificou alguma coisa do gás, a pressão daquele gás, o volume, a temperatura. Vocês vão notar que as questões que são para a gente trabalhar com o PVT-Povotó vai falar de alguma transformação que o gás sofreu. Ele vai falar sobre a pressão que mudou no gás, sobre o volume ou sobre a temperatura, beleza? E aí ele vai te dar a mudança de uma das variáveis e te perguntar a de outra variável. Então, gente, vamos anotar aí a equação que a gente já tinha aprendido, né? Que é a do PVT-Povotó. PVT-Povotó. Essa equação aqui a gente usa para as transformações gasosas. Então, anota aí, ó. Transformações gasosas. Como assim para transformações gasosas? Toda vez que a gente vai fazendo uma comparação com o gás antes e depois. Então, aqui, ó, é para o gás antes e aqui para depois, em uma nova situação. Massinha? Então, guarda isso daí. Gente, não esquece que o que eu mais falei para vocês na primeira aula é que essa temperatura aí só poderia ser usada em Kelvin. Nos gases, gente, nós sempre vamos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Nessa equação aí, pressão e volume você pode usar qualquer unidade, desde que você use a mesma unidade de um lado e do outro. Agora, temperatura não. Temperatura única e exclusivamente em Kelvin. Fechadinho? Não esquece disso não, tá? Então tá aí. Isso pra gente, galera, é super importante. Então tá aí a equação que nós vamos trabalhar quando estivermos falando de um gás que sofreu uma transformação. Massa? Então, vou deixar aqui separado. Mas isso foi só para a gente dar uma lembradinha. Por quê? Nosso foco hoje é outro. Nosso foco hoje é na famosa equação de Clapeyron, ou Clapeyron, ou Clapeyron, enfim, não sei exatamente como é que fala, mas é a boa e velha PV igual a nRT. Duvido que você nunca tenha ouvido falar disso daí na vida. Então, vamos anotar aqui, ó. Essa agora é a equação de Clapeyron. Essa equação, galera, é assim, ó. PV igual a nRT. Essa é muito utilizada, muito mesmo, tá? Gente, falou em gases, quando a gente falar que tá estudando os gases, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é isso, PV igual a nRT. Gases PV igual a nRT. Gases PV igual a nRT. Sempre assim, beleza? Falou gases, ó, PV igual a nRT na cabeça. Depois PVT-Povotó. São as duas mais importantes, elas vão ser a base e o nosso guia para tudo que a gente vai estudar aqui dos gases, beleza? Então, fechado comigo, gases PV igual a nRT. Essa fórmula aí tem um bocado de frase que eu acho que você já deve ter ouvido algumas para você memorizar, tá? No final das contas, PV igual a nRT é a que fica na cabeça. Mas, por exemplo, PV igual a nRT. Por você nunca rezei tanto, por você nunca rezei o terço, Padre Velho não reza o terço, por você Nina reza o terço. Deixa eu pensar em mais outra. Pra votar não rasgue o título, para vencer não resmungue tanto, para vereador não roubar tanto. Enfim, gente, tem tantas e mais algumas outras obscenas que não daria de jeito nenhum para eu dizer aqui nesse vídeo. Ah, não, sério? Eu deixo aí com a imaginação fértil de vocês para pensar em outras frases. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários outras opções que vocês conheçam. Eu quero rir mais um pouco com outras que vocês conheçam, beleza?
Então tá aí o bom e velho PV igual a NRT, ou por você nunca rezei tanto, tá? Não esqueçam dessa danada, essa é muito, muito, muito mesmo importante, tá? Vou até destacá-la aqui pra gente. Tá? Essa, sério, não dá pra esquecer de jeito nenhum. Galera, pronto. Agora vamos aprofundar e detalhar mais algumas coisas sobre essa danada, né? Sobre essa equação aí que é tão importante pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, vamos destrinchar aqui o que é cada uma dessas variáveis. P, obviamente, pressão. V é de volume. N, número de mols. R é o que a gente chama de constante universal dos gases. Vou botar aqui. R é igual a constante universal dos gases. E T é a temperatura, que tem que ser exclusivamente em Kelvin. Não esquece disso. Só pode botar aí na fórmula se tiver em Kelvin, tá? Temperatura em Kelvin. E vou destacar aqui para você não esquecer disso. Massinha? Então tá aí, gente. PV igual a NRT. Gente, qual é a diferença quando é que a gente vai usar essa e não o PVT Pivotal? Como eu falei, PVT Pivotal é quando a gente tem uma transformação gasosa. É quando você está comparando o gás em um estado antes e outro estado depois, beleza? Você está comparando estados do gás. É um gás que sofreu uma transformação. O PV igual a NRT se refere a um gás em uma única situação, em uma determinada situação. O PV igual a NRT, gente, serve para relacionar as variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, PV e T, considerando o número de mols daquele gás. Massa? Então é assim, a gente vai relacionar a pressão, volume e temperatura, levando em consideração, levando em conta o número de mols de gás que nós estamos trabalhando, que é esse Nzinho aí. Na verdade, como foi que se chegou a essa equação do PV igual a NRT? Gente, na aula passada a gente já tinha aprendido que P vezes V sobre T tem que ser sempre constante. A gente vê isso aí no PVT Pivotal, né? PVT é o quê? Pressão vezes volume sobre temperatura de um gás antes tem que ser igual a pressão vezes volume sobre temperatura de um gás depois. Quer dizer que pressão vezes volume sobre temperatura no final fica sempre constante. Essa constante a gente vai passar a chamar de R, que é justamente a constante universal dos gases que eu coloquei aqui para vocês. Então a gente pode dizer que P vezes V sobre T é igual a R. Só que esse R, galera, ele foi calculado inicialmente para 1 mol de gás. Se a gente estiver trabalhando com mais de 1 mol de gás, a gente vai precisar multiplicar por 2 mols, 3 mols, 4 mols, porque esse R é somente para 1 mol de gás. É por isso que no final a gente escreve assim, ó, PV sobre T igual a N vezes R, na qual esse N é exatamente o número de mols que nós estamos trabalhando, ok? Se a gente ajustar isso daí, né, subir o T, a equação chega justamente no PV igual a NRT. NRT. A famosa equação de Clapeyron, ou por você nunca rezei tanto. Ok? Então tá aí, gente, a fórmula lindona de gases, tá? PV igual a NRT. Mas vamos falar alguns detalhes. Primeiro, qual o valor desse R, dessa constante universal dos gases? Gente, o valor vai depender das unidades que estamos trabalhando. Na química, o R mais importante que tem é esse daqui, ó. R igual a 0,082. E esse valor a gente vai usar quando estivermos trabalhando com a pressão em ATM e o volume em litro. A unidade dele é ATM vezes litro por mol Kelvin. Repare que a gente usa esse valor de R aqui, ó, na equação, quando essa sua pressão estiver em ATM e esse seu volume estiver em litro. Se você for substituir na fórmula pressão em ATM e volume em litro, você vai usar o R de 0,082. Quinha, preciso saber decorar desse R? Gente, é o seguinte, normalmente eu diria que não, que nas provas vem.
E, exatamente, na maioria das provas de vestibular, as bancas colocam lá esse R. Porém, nos últimos anos, algumas provas não vêm colocando esse R. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a FPS, ela já colocou em algumas provas questões de gases que você precisaria usar o PV igual a NRT e não disponibilizou o valor de R. O aluno teria que saber. Se ele não soubesse, não iria fazer. Então, assim, o conselho... Tenta lembrar desse 0,082, que é o mais importante. Vai que caia lá e eles não coloquem um R para você não perder uma questão besta por causa disso. Mas a melhor maneira de você lembrar desse R é fazendo questão. Vocês vão ver que depois de 5 questões, isso aí fica na cabeça para sempre. 0,082, ATM vezes litro por mol Kelvin. Então, galera, vai ficar mesmo na cabeça. Agora, para isso, vocês precisam praticar, vocês precisam fazer exercícios. Se não fizerem exercícios, não vão lembrar nunca, tá bom? Então, é bem importante esse danado aí, 0,082. Combinado comigo? Massa! Vamos lá. Ó, o outro valor importante é esse daqui. O R de 8,314. Esse daqui você usa sempre que estiver trabalhando com as unidades só no SI. Aí a unidade dele fica assim, ó, Joule ou Joule por Kelvin mol. Esse daqui, ó, eu vou colocar que é quando você está no SI, trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Para isso, galera, esse valor de R aqui só vai ser utilizado quando você tiver com a pressão em Newton por metro quadrado, que é o Pascal, né? E o volume em metros cúbicos. Somente nessa situação que você vai poder usar esse valor de R aqui. Deixa eu até deixar destacado para vocês, arrumadinho, certo? Diferente da primeira, tá? Na primeira é quando você tiver pressão em ATM, volume em litros. Deixa eu até deixar aqui para ninguém esquecer disso. Esse aqui você usa quando tiver pressão em ATM e volume em litros. Combinado? Em química, o mais importante é esse 0,082. Quase todas as questões de química você vai usar esse 0,082. Esse 8,314 é mais comum na física, tá? Em algumas questões da física lá, trabalha com gases em física, vocês vão usar esse 8,314. Massinha? Mas em química se preocupe mais com 0,082. Tem outra possibilidade ainda, que é quando você está com a pressão em milímetros de mercúrio, que aí é 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Nesse caso, é quando a pressão estiver em milímetros de mercúrio e o volume em litro, tá? Você vai usar aí o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas como eu disse pra vocês, pra gente, o mais importante mesmo é esse daqui, tá? 0,082. Fechadinho? Bom, galera, é isso daí, tá? Equação de Clapeyron ou Clapeyron, PV igual a NRT. Então, não esqueçam do R, 0,082, quando nós tivermos a pressão em ATM e o volume em litro. E não esqueçam que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. PV para motor a gente usa para transformação gasosa, é quando você vai comparar o estado de um gás antes com outro depois. E o PV igual a NRT é quando você está trabalhando com uma única situação. Você quer relacionar a pressão, volume ou temperatura de um gás considerando o número de mols que você tem daquele gás, beleza? Então guardou aí, PV para motor, PV igual a NRT. Ok? Pronto, só isso. No próximo vídeo a gente coloca em prática isso daí, a gente faz alguns exemplos com isso para vocês verem como é que é fácil, tá bom? Beijo e tchau!